Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo a gente vai estar falando sobre as traduções bíblicas. Será que existe uma melhor tradução? Qual a tradução que você utiliza? Então é sobre essa questão que a gente vai estar falando nesse vídeo, sobre as traduções. Ok? Primeiro seria interessante a gente ver qual é o tipo de base, né? Qual o texto base a tradução utiliza. Então, com relação a, por exemplo, o Antigo Testamento, as traduções que utilizam, por exemplo, o texto recebido no Novo Testamento, normalmente eles utilizam no Antigo Testamento o texto massorético, ok? Já as traduções que utilizam normalmente o texto crítico no Novo Testamento, eles utilizam uma Bíblia chamada Bíblia Hebraica Stuttgartense, que na verdade é o texto masorético crítico, né? é, Utilizando textos, além do texto massorético, eles também utilizam textos como o Pergaminho do Mar Morto, a Septuaginta, a Vulgata, dentre outros textos. Já no Novo Testamento, né, a gente tem três textos bases. Nós temos, por exemplo, o texto majoritário, que seria, em linhas gerais, a reunião da maioria dos manuscritos, principalmente da família bizantina, ok? Também temos o texto recebido, ou receptus, que foi a tradução, o texto compilado por Erasmo de Roterdã, humanista lá no tempo da Reforma, né? Até que Martinho Lutero utilizou a segunda ou terceira versão desse texto grego de Erasmo para traduzir a sua Bíblia, né, a Bíblia de Lutero, né, naquele tempo. E não só Lutero também, foram utilizados também por outras pessoas, né, esse texto recebido, como por exemplo a Bíblia King James, né, de 1611, aprovada pelo rei James, bem conhecida também. E Erasmo utilizou, digamos assim, uma dezena de manuscritos, mas vinculado também à família bizantina, certo? E também temos o texto crítico, que leva em consideração achados arqueológicos, né, de manuscritos mais antigos, certo? E no decorrer do tempo, né, também foram achando outros manuscritos, né? É, então é um texto mais recente, né, levando aí desde o século XIX até os dias atuais, né, que normalmente tem sido também o texto base mais utilizado pelas traduções mais recentes, certo? Então pode ter talvez uma dúvida, né, qual então seria o melhor texto base a utilizar. Então vamos pensar assim um pouco melhor. É, por exemplo, o texto majoritário a gente não tem ainda uma tradução para o português. Então, com relação ao Novo Testamento, a gente teria mais a questão do texto crítico ou utilizar o texto recebido. O texto recebido, então, ele data ali do século X, XI, né? Então é um texto mais recente, né? Um achado mais recente. E só que ele, contrapartida, ele, ele está bem de acordo com a maioria dos manuscritos. Já o texto crítico, ele é ele leva em consideração manuscritos mais antigos, certo? Mais próximos de quando que foram o autor escreveu, o original, e tem, digamos assim, poucos manuscritos desses assim mais antigos do texto crítico, e mais vinculado também à família alexandrina, certo? E aí, por conta disso, por esse texto crítico estar mais próximo do original, né, um período de tempo menor, pode ter também essa questão, né? Então, talvez o texto que está mais próximo do original deve ser o mais correto, né? E aí fica essa questão, né? Qual seria, digamos, o texto mais correto, mais próximo do original? Mas o que eu poderia te dizer é o seguinte: eu acredito que, como eu não sou
um especialista, não sou um crítico textual, certo? Eu acho que essa questão é mais algo que você deve escutar, um especialista em crítica textual, uma pessoa que já está envolvida, né? Um estudioso da área, né? Como obedecendo, digamos assim, valorizando o método científico, eu acredito que eu não estaria em posição de te dizer qual que é o melhor texto, ok? Digamos assim, seria como uma honestidade intelectual, né? Eu, por exemplo, faço história, né? E na história, né, tem como ciência, tem o seu método, tem como realizar aquela ciência, né? Então, tendo isso em mente, eu acredito que eu não teria como te dizer qual que é o melhor texto para você, certo? Vamos ver aqui então alguns textos bíblicos para a gente entender melhor essa questão da diferença de texto base, mas queria também ressaltar que para você não ficar com o pé atrás com relação à sua tradução, tá? Porque essas questões, essas diferenças, elas, primeiramente, elas não modificam a doutrina cristã, a teologia cristã, ok? E elas, assim, às vezes tem uma passagem, uma palavra a mais ou a menos, só que aí vai ter outra passagem. Então, digamos assim, que as traduções se resolvem, digamos assim, ok? Então, fique tranquilo, que você possa ter confiança com relação à sua tradução, certo? Então, aqui a primeira passagem que eu gostaria de ler com vocês seria Romanos 1, versículo 16, ok? Diz assim: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No caso, eu estou lendo uma tradução do texto crítico, certo? E a diferença é que no texto, uma tradução que utiliza o texto recebido, além de estar ali, não me envergonho do Evangelho, estaria também não me envergonho do Evangelho de Cristo. Então teria essa palavra a mais, ok? Já em Marcos 2, versículo 17, diz assim: Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Já no texto recebido teria, além dessa passagem, teria mais pecadores ao arrependimento. Então também teria essa palavra a mais. Já no Antigo Testamento a gente observa algumas diferenças, não tanto quanto no Novo Testamento. Capítulo 139 de Salmos, no versículo 19, diz assim: quem me dera matasses o perverso, ó Deus, e se afastassem de mim os assassinos. Numa tradução que utiliza normalmente o texto recebido, no Novo Testamento ele diz assim: tu matarás de certo o ímpio. Então a gente pode ver que tem uma diferença de sentido, enquanto que na primeira vez o autor tem um desejo, né? O segundo tem, digamos assim, uma afirmação, uma certeza, ok? Através dessas questões, então, e você talvez poderia escolher, né? Então, eu vou escolher o texto crítico, ou então eu vou escolher o texto recebido, ou então, não, através dessas questões aí eu estou em dúvida, não sei qual que é a melhor, a mais correta, então eu vou intercalar, vou usar uma tradução de cada texto base, digamos assim, para ir comparando. Pode ser também uma opção, certo? Uma outra questão também importante que a observar seria a forma de tradução. Né? Então, basicamente, a gente teria duas formas, né? Teríamos a forma formal de tradução, que, digamos assim, tenta traduzir exatamente aquilo que está no original, palavra por palavra, verbo por verbo, substantivo por substantivo, tenta fazer de forma mais literal possível. E às vezes, dependendo da situação, para dar sentido à frase traduzida, eles também colocam algumas palavras a mais e colocam, dependendo da tradução, em itálico, para a pessoa que está lendo ali entender que é uma palavra a mais colocada ali para fazer sentido a tradução. Ou então também temos a tradução dinâmica. A tradução dinâmica, ela em linhas gerais também leva em consideração, também tenta
traduzir o texto literal, né, literalmente, só que para facilitar o entendimento de algumas palavras, ou então tentar exprimir o sentido, a ideia do que o autor estava querendo dizer, para facilitar o entendimento daquela pessoa que vai ler o texto em outra língua, ela consiga entender, certo? Então, tem essa questão também. E também tem a tal da paráfrase, né? Que seria, digamos assim, um esquema assim, de uma tradução dinâmica, no qual tenta fazer praticamente uma interpretação, tenta o máximo possível fazer com que aquele texto fique claro. Só que, infelizmente, às vezes isso pode fazer com que o texto perca o sentido, certo? Então, sempre que a tradução caminhe mais para o sentido de uma tradução dinâmica, mais probabilidade ela tem de sair do sentido original do texto. Okay? Então, isso é algo a observar. E, nesse sentido, eu indicaria sempre, dependendo do seu perfil, uma tradução mais caminhando mais para a tradução formal. Então, a gente vai estar colocando aqui uma linha aqui com as traduções, para você ter uma ideia de qual tradução utiliza mais a tradução mais formal e mais dinâmica, ok? Então, indo para esse lado aqui da mais formal, a gente poderia indicar a Almeida Corrigida, né, a CF e a ARC, né? Aí depois poderia vir a ARA, Almeida Revista Atualizada. Depois, caminhando mais para a dinâmica, a NA, Nova Almeida Atualizada, que é uma atualização da ARA. Depois a Almeida Século XXI, depois NVI, depois NVT, depois NTLH e, por fim, a mensagem. E digamos assim que a mensagem, e muitos consideram também a NTLH como paráfrase. Essas duas traduções utilizam muito a tradução dinâmica. E às vezes alguns textos que a gente vai ver daqui a pouco, elas praticamente fazem um comentário, uma interpretação daquilo que está no original. E aí às vezes corre mais o risco de sair do sentido original. Okay? Para a gente entender então melhor essa questão da tradução mais formal e mais dinâmica, a gente vai levar em consideração um texto ali que está no Salmos 1, capítulo de número 1, versículo 6. Diz assim: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Isso estaria escrito na tradução ARC, né, a corrigida. Ela utiliza uma tradução bem formal, certo? Que estaria ali, digamos, no original. E aí a gente vê que em outras traduções, ali com relação à palavra conhece, a outra tradução utiliza outra palavra. Por exemplo, na NVI, essa tradução utiliza aprova. O Senhor aprova o caminho do justo, digamos assim. Já na NTLH, o tradutor faz praticamente um comentário da palavra. Diz assim: o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Então é praticamente um comentário, né, dessa palavra, porque o que acontece ali nessa passagem, nesse trecho, dependendo do tradutor, ele achou que a pessoa, ao ler, poderia ter alguma dificuldade de entendimento do que o autor do texto queria explicar, dizer, e aí ele utilizou uma outra palavra, para que o leitor consiga entender melhor o sentido daquele texto. Só que, como a gente viu ali na NTLH, em vez de uma palavra, o tradutor praticamente utilizou uma frase, assim, e aí praticamente é uma tradução muito interpretativa, né? E aí corre o risco de sair do sentido. E a gente vê ali na NVI, utiliza uma outra palavra, né? E acredito que o tradutor quis usar essa palavra para que o leitor entenda melhor, ou até mesmo tem a questão exegética também, né? Que às vezes não quer dizer que determinada palavra está ali
no original e passando para uma outra língua, seria, digamos assim, daria o mesmo sentido. Então, tem essa questão também exegética a levar em conta por conta disso tem traduções que utilizam outras palavras, certo? Então, nesse sentido, às vezes, um pessoal aí da internet, qualquer pessoa pode ler determinada palavra e falar, poxa, mas isso daqui está diferente da outra tradução, daquela tradução que eu estava acostumado, isso daqui está errado. Não necessariamente, às vezes seja só realmente ali uma questão exegética que o autor da tradução achou mais correta aquela palavra do que a outra. Okay? Então tem essas questões também. Existe também uma outra questão, que é a questão de que tem traduções que utilizam uma linguagem mais arcaica, mais difícil, antiga, e tem outras traduções que utilizam uma linguagem mais contemporânea, mais próximo da que a gente utiliza no nosso contexto atual, ok? Então, com relação a isso, a gente queria ver então um versículo, né, para a gente entender melhor como que isso pode se proceder. Então, ali no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 13, diz assim: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Então, isso fica na tradução árabe, okay? Uma passagem no Novo Testamento, e pode ter dúvida com relação a essa palavra, né? Vitupério. O que seria essa palavra? Às vezes, para uma pessoa que não está acostumada com a linguagem, digamos, bíblica, das traduções, possa ter essa dificuldade. Eu mesmo, ao ler essa palavra, primeira vez, eu tive dificuldade. Em outras traduções, a gente vê uma utilização de palavras diferentes, né? Que eu acredito que fique mais compreensível. Na NAA, que na verdade é uma atualização da ARA, ele já faz essa modificação. Diz assim: levando a mesma desonra que ele suportou. Fica mais compreensível, né? No caso também da NVI, ele diz assim: suportando a desonra que ele suportou. Né? Uma linguagem mais próxima do português que a gente utiliza hoje. Uma questão também que é importante levar em consideração para qual fim você vai utilizar essa tradução. Por exemplo, seria para estudo. Então, para estudo, eu recomendaria, digamos assim, traduções equilibradas, certo? Então, a gente poderia elencar a Almeida Século XXI, a NVI ou a NAA, para traduções que utilizam texto crítico, e para traduções que utilizam texto recebido, a gente poderia indicar a ACF ou a King James Fiel, ok? Então, dentro dessas aí, acredito que seria interessante para fazer um estudo, porque são traduções que normalmente estão mais próximas do texto original, ok? Só que, é claro que quando você vai fazer um estudo, nesse sentido, quanto mais traduções, melhor, porque determinada passagem assim, pode ser mais difícil a compreensão, as palavras, né? Uma tradução mais dinâmica vai utilizar uma palavra assim, mais facilitada, e aí você vai conseguir entender melhor, porque às vezes tem tanto questão da palavra, que é mais difícil, quanto também tem que levar em consideração a questão do contexto cultural, histórico daquela época, né? Então, essa utilização de várias traduções também é bem interessante. Nesse sentido, às vezes você não tem todas as traduções, então você pode utilizar também um aplicativo chamado YouVersion. Tem ali várias traduções, então pode te ajudar também na hora que você vai fazer um estudo ou utilizar mesmo para pregação. Uma outra utilização para a tradução bíblica seria, por exemplo, para evangelismo. Então, para evangelismo, digamos, seja muito interessante, muito importante a pessoa logo compreender o texto que ela tá lendo, né? Então, nesse sentido, utilizar traduções que têm uma linguagem mais contemporânea seja mais interessante. Então, a gente poderia indicar ali a NVI, a NVT e talvez também a NTLH. Mas também, assim, às vezes você pode estar evangelizando para uma pessoa que
tem um domínio bom da língua portuguesa. E aí, nesse sentido, você pode indicar para a pessoa Almeida século XXI ou a NAA. Já para crianças e adolescentes, né, a gente também poderia indicar uma linguagem mais contemporânea. Então, a gente poderia falar da NVI, a NVT ou a NTLH. E também tem a questão de pessoas que às vezes não têm muitos recursos, né, para ter várias traduções. Então, indicaria ali que a pessoa escolhesse, digamos, aquelas 5 que a gente já tinha falado anteriormente, né, a NAA, a Almeida século XXI ou a NVI, ou do texto recebido a ACF ou a King James Fiel, escolher uma dessas 5 e aí utilizar talvez o aplicativo YouVersion para poder fazer essas comparações. Um outro ponto importante também seria se a sua congregação tem uma tradução oficial, certo? Às vezes, a minha congregação utiliza a árabe. Então, a gente viu até em vídeos anteriores que tem uma edição só tendo a tradução ARA e o INARI, né? Ou então, não, a minha denominação utiliza a ARC, né? A gente sabe, né? Tem edições que tem a tradução ARC mais o INARI, né? Por exemplo, a Assembleia de Deus utiliza o INARI Harpa Cristã. Então tem edições também com esses 2 textos, né? Então é bem interessante, né? Respeitar essa escolha, né? E talvez assim, não seja nem a tradução que você vai utilizar no seu dia a dia, mas pelo menos levar também essa tradução lá para o momento de culto, quando você for na sua congregação. Talvez seja um ponto importante também. Em função dessas questões, a gente pode ter visto que a escolha da melhor tradução não tem assim uma tradução melhor para todo mundo. Vai depender muito do seu perfil, da necessidade que você tem, né? Ou então também a base textual que você acredita ser melhor, mais correta, né? Então, como a gente pode ter visto, existem algumas opções, né, para a escolha da sua tradução. A gente tentou, através desse vídeo, fazer um panorama, né, para você entender as questões, as opções que você tem, as possibilidades, né? Então, eu espero que, através desse vídeo, você possa ter conseguido entender melhor sobre essa questão das traduções bíblicas. Gostaria de dizer também que, acima de tudo, depois que você tiver escolhido essa tradução aí que você escolheu, que acima de tudo você possa ler o texto, se debruçar no texto, ter um relacionamento cada vez melhor e maior com o nosso Deus que se revela nas Escrituras, certo? Que também a gente não seja somente ouvinte da palavra, mas também praticante dela, ok? Então, que o Senhor possa estar nos abençoando aí nessa caminhada aí cristã e conhecendo cada vez mais a sua vontade, que nos é revelada através da sua palavra. Okay? Nós gostaríamos também de dizer que você pode confiar na sua tradução, certo? Ela foi realizada por especialistas na área que deram o seu melhor para fazer essa tradução, okay? Então que você possa ficar tranquilo com relação à tradução que você tem em mãos, que você pode ter confiança com relação ao texto que você tem, ok? Então é isso aí, através desse vídeo a gente gostaria de ter contribuído de alguma forma aí com a questão das traduções bíblicas e que o Senhor possa estar nos abençoando. Tudo de bom, abraço aí para vocês. Tchau.